Me diga um conselho mais inteligente e marcante que esse. Why do nice people choose the wrong people to date? We accept the love we think we deserve. Essa cena é brilhante e emocionante e nos ensina algo muito importante. Nós precisamos demonstrar amor, mas também precisamos entender que cada um faz suas próprias escolhas. E isso já é valiosíssimo, mas a gente vai aprender algo ainda além. Vamos estudar inglês entendendo como falar sobre sentimentos como não só robótico, mas sim soar natural, assim como você soa em português. E o segredo para isso é muito simples, você só ainda não percebeu. Oi, meu nome é Vinícius e sejam muito bem-vindos ao Inglês com Games. Pessoal, bora começar essa aula disfarçada de inglês? Bora! Só vou falar rapidinho pra vocês o contexto da cena para que vocês entendam todo o vídeo, tá? Assim, o Charlie, que é o protagonista do filme, que chama Perks of Being a Wallflower. Já começando em inglês, né? Em português, a tradução ficou assim: As vantagens de ser invisível. E é realmente uma tradução muito boa, tá? Só que tem alguns detalhes aqui nessas palavras. Aqui tem duas palavras um pouco complicadas de traduzir. A primeira é essa perks. Se você já jogou COD, você conhece essa palavra aí. Perk, ele é realmente uma vantagem, tá? Ou então uma habilidade. Uma coisa que uma pessoa pode fazer ou sabe fazer, tá? Perks. É por isso que os perks, né, que a gente fala, do COD se chamam perks. São elementos do jogo ali que te dão habilidades específicas, tá? Então fica com isso na memória. São realmente habilidades ou vantagens, tá? E aí a outra palavra, wallflower. Wallflower é meio que uma expressão que quer dizer assim, a flor ou a planta que tá na parede, tá? Wall, parede, flower, planta. E o que isso quer dizer? Tem essa cena aí específica do filme que retrata perfeitamente. Esse wallflower, ele é usado para pessoas que ficam no canto, sabe? Aí nessa cena, numa festa, ele tá no canto, numa parede, realmente que nem uma flor na parede, né? Então é isso que quer dizer. São as pessoas quietas, tímidas, socialmente assim desconfortáveis, né? Que ficam meio escondidas assim em público, tá? É daí que vem o wallflower. Mas aí, pessoal, o Charlie, que é o protagonista do filme, ele gosta muito do professor e de inglês dele, que chama Mr. Anderson. E aqui tem uma regra muito importante do inglês que eu já vou falar pra vocês certinho o que é. E aí, mesmo o Charlie sendo um menino muito quieto, ele se abre um pouco pro professor, o que torna esse momento bem mais especial. E agora que você tem contexto, eu vou passar a cena aqui e prestem bastante atenção na pronúncia e um desafio pra vocês. Vamos ver o quanto vocês entendem de inglês sem tradução pro português. Me digam aí nos comentários de 0 a 100 o quanto vocês entenderam dessa cena aqui. Wow. That was fast. You want another one? Yeah. All right. Mr. Anderson? Can I ask you something? Yeah. Why do nice people choose the wrong people to date? E pessoal, começando, o professor, ele fala assim, que é o Paul Rudd, né, que faz ele, que gosta muito desse ator. Ele fala assim, enquanto o Charlie dá um livro pra ele que ele já leu, e aí ele fala assim, wow, that was fast. Wow, that was fast. Pessoal, repete a pronúncia comigo, pega um Word, um caderno e pode estudar mesmo. Wow, that was fast. Wow, isso foi rápido. That was fast. O que tá colocando no passado aqui, pessoal, isso foi, é o was, tá? That was fast. Isso foi rápido. Ele fala assim, you want another one, you want another one. Você quer outro? You want, você quer, tá, pessoal? Uma coisa muito importante aí para você guardar, you want, você quer, muito útil para você usar. Another one, outro, ou então mais um, né? Você quer mais um, falando do livro. E aí, pessoal, para chamar um professor em inglês, para falar com o professor, não é teacher, tá, que se fala. O Charlie, ele vai falar aqui, vai ter a frase certinho, já mostro para vocês. Ele vai falar assim, ó. O Charlie responde que sim para a pergunta de se ele quer outro livro, ele fala só yeah, yeah, yeah. Variação, um jeito de falar yes, tá, pessoal? Sim. E aí, ó, ele fala aqui a regra que eu falei para vocês, que é muito importante. É assim que se chama um professor. Ele fala assim, Mr. Anderson? Ele fala assim, Mr. Anderson, can I ask you something? Mr. Anderson, can I ask you something? Então, pessoal, não se usa teacher, tá? Teacher é a profissão, beleza? É professor. Só que não se fala assim, Teacher Anderson, não, é Mr. Mr. de senhor, tá, pessoal? Se fosse uma professora, ele teria falado Miss Anderson, tá? Miss e aí o sobrenome do professor, beleza? E aí, can I ask you something? Eu posso te perguntar uma coisa? Outra coisa pra você guardar, pessoal, pra você pedir. Can I, posso eu, tá? Seria assim. Aqui, pessoal, tem uma regra muito importante também, um pouquinho mais avançada, mas você vai conseguir entender. Assim, ó. Tá vendo que tá can I?
tá uma pergunta, tá? Posso eu. Agora, se fosse o contrário, se fosse I can, é eu posso de afirmação, tá? Então, quando tá invertido o verbo com a pessoa, o verbo aqui é o can e a pessoa é o I, tá? Então, quando tá invertido, o verbo vem antes da pessoa, é uma pergunta. Quando tá a pessoa, depois o verbo é uma afirmação, tá? Can I ask you something? Eu posso te perguntar alguma coisa, que é o something? E o Mr. Anderson, Paul Rudd, fala, yeah. E aí o Charlie fala essa frase muito bonita, cara, que eu devo ter visto esse filme pela primeira vez com 16 anos, eu gosto demais até hoje, uma das coisas assim que eu levei pra vida, cara, ainda mais em questão de relacionamento, né? Mas o Charlie pergunta assim, Why do nice people choose the wrong people to date? Why do nice people choose the wrong people to date? Porque as pessoas boas, why do nice people choose the wrong people to date? Escolhem as pessoas erradas, the wrong people, as pessoas erradas, to date, pra namorar. Porque as pessoas boas escolhem as pessoas erradas pra namorar. E aí, pessoal, repara bem no jeito que o Charlie falou. Vou colocar de novo aí. Repara bem no jeito que ele falou. Why do nice people choose the wrong people to date? Ele fala totalmente pausado, né? Ele fala nervoso, ele fala inseguro, porque ele tava se expondo pro professor, uma coisa que ele nunca faz. E ele tá falando de um sentimento, ele tá falando de uma menina, né? Então, foi uma coisa difícil pra ele falar. Então ele falou, tipo, why do nice people choose the wrong people to date? E eu falaria mais ou menos assim, né? Um pouco mais dramático e tal. Ele falou de um jeito bem tipo, cara, eu não vou falar isso, será que eu falo isso? Não vou falar isso. É como se fosse um alívio pra ele ter falado isso. E é isso que eu falei no começo do vídeo. Como que você faz pra soar natural falando inglês? Pessoal, tem um vídeo que eu vi que deu uma boa viralizada, na verdade, né? Que é da Bruna Marquezine. Like, I feel limited when I'm speaking English. I feel like I'm not being... Like I'm being myself, but like a less interesting version of myself. Ela fala que ela se sente menos interessante em inglês, que ela tem mais conteúdo pra falar em português, que ela fica meio sem graça falando inglês. E eu achei muito interessante isso que ela falou, e realmente vai ficar mais difícil de você falar em inglês, porque é a outra língua, né? Então, quanto mais você usar, mais fácil vai ficar de você falar, é mais interessante ali, né? Que nem ela falou, você vai ficar. Só que assim, o que é uma coisa muito importante que as pessoas erram? Pra você falar naturalmente, você tem que falar do jeito que você é. Então, eu sou um cara bem quieto e tal, eu sou bem reservado, mas eu também gosto muito de zoar. E assim, se eu for falar inglês, querendo imitar algum artista que eu gosto, querendo imitar algum personagem que é o oposto de mim, aí eu vou me quebrar. É isso que eu vejo muitas pessoas falando, querendo falar inglês assim com um jeito, sabe? Com os trejeitos de pessoas e falar muito rápido, sendo que você não fala rápido, e falar muito alegre, sendo que você não é alegrão assim, sabe? Então seja você mesmo, que nem o Charlie falou. Aí, todo tímido desse jeito, você tem que ser você mesmo, sabe, em inglês. E aí, como que você faz isso? É com muita prática, cara. Imagine, se você se mudasse para os Estados Unidos hoje, para o Canadá, para outro país que fala inglês, se você falar todo dia inglês, você estudar um pouco, cara, daqui a um ano você vai estar voando, cara. Você vai estar animal. Só que assim, se você se mudar para lá, que nem eu vi uns caras falando do Japão, que tem bastante brasileiro que vai para lá pra trabalhar em fábrica, né? Então o cara vai lá, mora num bairro que tem bastante brasileiro, ele tá com a família dele, tá com os amigos dele brasileiros, e aí ele tem um encarregado que é brasileiro, então ele não precisa falar com os japas de lá, ele se vira na hora de comprar as coisas, ele não estuda, esse cara ele pode ficar 10 anos lá que ele não vai aprender. Tem bastante gente que fala isso, que fica tempo no Japão e não consegue aprender, até porque é uma língua bem mais difícil, né, do que o inglês. Então, pessoal, nem é uma dica, né, falar uma dica aqui, mas é muito simples, você tem que se mergulhar no inglês. Quanto mais você puder estudar, melhor, e principalmente quanto mais você puder falar, tá, pessoal? E esse é o grande lance aqui do canal pra mim, é incentivar vocês a estudar, ver que vocês podem e trazer o inglês pro seu dia a dia, tá? Não precisa ser uma aula numa escola, ou então um cursão muito top e tal pra você fazer, mas se você fazer essas pequenas coisas, o tempo e principalmente continuar fazendo, você vai evoluir muito, tá? Isso é lógico. E aproveitando, fica aqui o convite para você se inscrever aqui no canal, tem muito conteúdo de inglês para você ver aqui, inglês com filmes, com música e principalmente com games, que é o centro do canal. Então se você quer estudar desse jeito mais de boa aqui, totalmente na prática, se inscreve, deixa seu like também, deixa um comentário falando sua experiência, o que você quer ver no canal, qual é a sua experiência com inglês. Você é muito bem-vindo aqui, cara. Obrigado mesmo pela sua inscrição, pelo apoio de vocês. Valeu. E aí, pessoal, continuando com a cena. Are we talking about anyone specific? We accept the love we think we deserve. Can we make them know that they deserve more? We can try.
a resposta aqui do Mr. Anderson. Ele fala assim, oh, we're talking about anyone specific? Oh, we're talking about anyone specific? Ah, nós estamos falando de alguém em específico? Fazendo uma pergunta, né? Bora quebrar a frase para você entender aqui certinho as palavras. Fala, oh, we're talking about... Ó, nós estamos falando... Aqui, pessoal, talking, perceba que ele tá talking, terminando no N e tem um apóstrofo ali. Quando tá escrito assim, quer dizer assim, que na fala, na hora de falar, o G foi abreviado, tá? Então, o talking é a mesma coisa que o talking, tá? Tem até uma diferença na pronúncia muito sutil, mas o que quer dizer isso? É isso, tá? Que meio que abreviou ali na hora de falar. Então, oh, we're talking about... Ó, nós estamos falando sobre... Que é o about... Anyone specific, alguém em específico, anyone, alguém. E aqui, pessoal, tem outra coisa, outro detalhe muito importante para você falar de um jeito mais natural e informal, tá? Ele falou assim, we talking about, o que seria certo pela regra ele ter falado, are we talking about? Ele deixou de falar o verbo, tá? O are aqui, o verbo to be. Então lembra que eu falei do can I, que tá invertido para virar pergunta? O are we, mesma coisa, tá invertido para virar pergunta. Se fosse we are, seria exclamação, né? Seria uma confirmação. Como é are we, é uma pergunta. Então ele deixou de falar o are. Are we talking about anyone specific? We talking about anyone specific? Ele deixou claro que foi uma pergunta pelo jeito que ele falou, né? Então vai aí, sua entonação conta muito, sua postura conta muito, tá? Então we talking about fica um jeito bem mais informal de falar, tá? E aí, o Charlie, ele não fala nada, ele só balança a cabeça assim. E como se fala se balançar a cabeça em inglês, pessoal? É nods, tá? E aí o Mr. Anderson fala a frase lendária do filme. Well, we accept the love we think we deserve. Well, we accept the love we think we deserve. Bem, nós aceitamos o amor que nós achamos que merecemos. Ou então que nós achamos merecer, ou então que nós pensamos que nós merecemos, ou então que nós entendemos que nós merecemos, né? Vale tudo isso daí. Esse é o contexto, né? E aí, pessoal, quando ele falou aqui well, eu vou colocar de novo. Ele falou assim, ó. Ele falou bem baixinho, assim. E aí, quando fala baixinho, principalmente aparece na legenda under his breath. Under his breath. Literalmente seria debaixo do fôlego dele, ou então debaixo de seu fôlego, que quer dizer assim, quando alguém fala baixinho, tá? Exatamente o jeito que ele falou, quer dizer under his breath, tá? E aí, we accept the love, nós aceitamos o amor, we think we deserve, nós achamos, que é o think, to think, pensar, we deserve, nós merecemos. E aí o Charlie faz uma pergunta muito importante, filosoficamente, ele fala assim, can we make them know that they deserve more? Can we make them know that they deserve more? Nós podemos fazer com que eles entendam que eles merecem mais. E aqui, pessoal, perceba que tem um can we de novo, tá? A mesma lógica que eu falei de inverter para virar pergunta, tá? Can we make? Nós podemos fazer them know, eles saberem that they deserve more, que eles merecem mais. E aí o Mr. Anderson fala, we can try, we can try. Nós podemos tentar. Cara, como é bonita essa frase aqui. We accept the love we think we deserve. Daí ele fala, como que a gente faz para mudar isso? E o Mr. Anderson fala simplesmente, muito sabiamente, we can try, nós podemos tentar. Animal, cara. E aí, você gosta desse filme? Cara, esse filme é um dos meus preferidos, assim, top 3. Tem, tipo, 3 filmes que eu gosto, que é O Homem-Aranha 2, As Vantagens de Ser Invisível, que é esse, e outro filme que é bem parecido com esse, que chama, só que é bem mais romântico, menos drama, que chama Stuck in Love, Ligados pelo Amor. Cara, comenta aí como foi pra você o vídeo. Comenta aí quais são suas fraquezas assim no inglês, o que você tem mais dificuldade, o que você quer aprender também, para que eu possa conhecer mais de vocês e melhorar o conteúdo para vocês também. Por favor, faça questão de se inscrever, deixar seu like, se ajuda muito. Você vai garantir que você vai continuar recebendo os vídeos também e você vai ajudar os vídeos a ser entregue a novas pessoas que vão gostar assim como você gostou. Muito obrigado por isso. E pessoal, não vai embora ainda não, continua aqui no canal com essa playlist em inglês com filmes, tem também inglês com música e games aqui no canal, tá? Então abre o canal e dá uma olhada, continua aí estudando desse jeito mais simples e prático que eu faço com muito carinho para vocês. Obrigado mesmo, pessoal, por assistir, pelo seu apoio. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu. Are we talking about anyone specific? We accept the love we think we deserve. Can we make them know that they deserve more? We can try.